Algumas batalhas a gente não vence somente com palavras bonitas, mas é preciso batalha mesmo, luta espiritual. A paz do Senhor, meu nome é Roni, eu faço vídeos sobre jejuns que funcionam, jejuns com propósitos e jejuns bíblicos. Vamos então a essa palavra, essa mensagem que vai falar profundamente ao seu coração. Esses jejuns são para vencer batalhas, não com palavras bonitas, pois há resistências que não recuam com corações apressados, com orações apressadas. Há gigantes espirituais que só afundam quando alguém decide se posicionar com entendimento, renúncia e autoridade no Senhor. A Bíblia deixa claro que existem níveis de oposição espiritual e que alguns não saem senão com jejum e com oração. Como o próprio Jesus nos ensinou, o jejum ele não é castigo do corpo, é alinhamento da alma com o Senhor. É uma submissão do espírito humano ao Espírito de Deus. É um grito silencioso que ecoa nos céus e desestabiliza o inferno. Gigantes espirituais não surgem do nada. Eles se alimentam de brechas, de pecados não tratados, de emoções feridas e de palavras lançadas, de ciclos repetitivos e também de desobediências e de acordos que muitas vezes foram feitos sem a nossa consciência espiritual. Assim como Golias representava uma força antiga que afrontava Israel todos os dias, existem também em nossas vidas gigantes invisíveis que nos afrontam, que afrontam nossa família, nosso casamento, nosso ministério, nossa saúde emocional e a nossa vida financeira. Esses gigantes eles não gritam com voz audível, mas se manifestam através de atrasos constantes, confusões mentais, cansaço espiritual, portas fechadas e repetições de sofrimentos. O jejum para derrubar gigantes é um jejum que afunda mesmo os gigantes, porque esse jejum tira o alimento da nossa carne, mas fortalece o nosso espírito, porque é justamente no espírito que vencemos. Quando a nossa carne perde a força, o espírito ganha clareza. Quando a nossa alma se aquieta, a voz de Deus se torna audível. Isaías 58 revela que o verdadeiro jejum rompe os jugos, desfaz as ataduras e quebra as opressões. Não é Deus que precisa ser convencido, é o homem que precisa ser alinhado a Deus. O jejum muda a nossa atmosfera, muda a postura e muda a autoridade de quem jejua. Na Bíblia, sempre que alguém jejuou com propósito, gigantes caíram. Esther jejuou e um decreto de morte foi anulado. Daniel jejuou e principados espirituais foram vencidos. Jesus jejuou e saiu do deserto em poder, autoridade e direção. O jejum ele não cria poder, ele revela o poder que já foi liberado por Deus quando a pessoa se coloca em obediência a Deus. Gigantes espirituais afundam quando perdem o controle sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções e sobre nosso apetite humano. Esse jejum não é sobre quantidade de horas, é sobre a profundidade da sua entrega no jejum. Não é sobre a aparência espiritual de estar jejuando, mas é sobre sobrenaturalmente real.
e sobre ter também um quebrantamento visível para Deus de que estamos em jejum para Ele. Gigantes espirituais não resistem a um coração arrependido. E uma alma rendida a Deus e uma fé firmada na palavra do Senhor, onde há arrependimento, o sangue de Jesus fala mais alto. Onde há obediência, a autoridade espiritual se estabelece. E onde há um jejum com arrependimento, cadeias invisíveis se rompem. Muitos tentam enfrentar gigantes discutindo com pessoas, quando na verdade a raiz é espiritual. Outros se cansam porque lutam do jeito errado. O jejum reposiciona o seu foco, tira os olhos do tamanho dos gigantes e coloca os olhos no tamanho do seu Deus. Davi não venceu Golias porque tinha força. Davi venceu porque tinha alinhamento com o Senhor dos Exércitos. Da mesma forma, quem jejua com propósito não luta em nome próprio, luta respaldado pelos céus. Gigantes espirituais sempre afundam quando perdem o acesso, quando fechamos nossas brechas. E o jejum, ele fecha essas portas, fecha essas brechas, cancela as legalidades e interrompe os ciclos. Ele expõe as mentiras que estavam disfarçadas de normalidade. Ele revela o que precisa ser abandonado, perdoado, confessado e entregue. Não há gigante que sobreviva onde não há mais brechas. Não há resistências que permaneçam onde a verdade governa. Essa minha mensagem hoje para você não é sobre um ritual, é sobre um posicionamento verdadeiro com Cristo. Quem jejua, entendendo o que está fazendo, não volta mais o mesmo. Algo dentro dele se quebra, algo que se quebra por dentro antes de se manifestar por fora. O céu então se move quando alguém decide parar de negociar com o pecado e começa a caminhar em obediência a Deus. Gigantes espirituais podem parecer antigos, fortes, persistentes, mas eles afundam quando encontram alguém disposto a se humilhar diante de Deus. O jejum não exalta o homem, mas exalta a soberania de Deus. O jejum declara no mundo espiritual que Deus continua no controle de nossas vidas, que a nossa carne não governa e que é o Espírito Santo que tem liberdade para agir. Quando o jejum começa, o nosso orgulho cai. E quando o nosso orgulho cai, a graça de Deus se manifesta em nossas vidas. E quando a graça de Deus se manifesta, nenhum gigante permanece em pé. E esse é o jejum que afunda gigantes espirituais. Não porque o homem é forte, mas porque Deus honra quem se rende. E onde há rendição, há vitórias. E onde há jejum com verdades, há queda de gigantes. Onde Deus governa, nenhuma força contrária prevalece. Então, mais um incentivo para jejuar e jejuar com propósito, jejuar com metas, jejuar para tirar os gigantes invisíveis que estão travando nossas lutas, travando nossas vidas. Esse jejum, ele realmente muda o cenário e afunda gigantes invisíveis. E quando você começa, os gigantes espirituais têm que cair. Esse jejum, ele silencia gigantes espirituais e abre os caminhos para a sua vida. O jejum que quebra resistências espirituais antigas. Então, faça esse jejum e veja os gigantes espirituais afundarem diante de você, como foi com Davi e Golias.
Esse jejum, acredita, ele derruba gigantes que orações comuns não derrubariam. Não importa quanto tempo, se forem quantas horas, quantos dias você faz o jejum. O tempo não é o mais importante, o importante é o coração. Coração quebrantado, dedicado ao jejum. Está bem? Então fique com essa palavra, essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.